Oi, hoje é a resenha do conto Feitiço Brasileiro, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Enfim, voltando à minha amiga alemã, eu a conheci em Berlim. Alguém, não me lembro quem, nos apresentou dizendo que ela sabia falar e escrever português muito bem e queria conhecer pessoas que falassem essa língua. Maria era uma mulher muito bonita, na casa dos 30 e poucos. Só não vou dizer o nome completo dela porque esta é uma história verídica. Tudo que eu conto aqui aconteceu realmente. Esse é um trecho ali do começo de Feitiço Brasileiro, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história de José, ou talvez não exatamente esse nome, né? Porque o narrador aqui, ele diz bem claro pra gente que ele está usando um apelido. Ele está, digamos assim, se protegendo de um certo falatório. Os motivos reais, para falar a verdade, a gente não entende. Ok, a gente aceita. Mas o que vale mesmo é Maria. Sim, é uma daquelas pessoas super interessada na cultura de outros países. E justamente quando ela enfim vem ao Brasil, ela imediatamente pede a José uma visita a um terreiro de macumba. Pois é, algo bem específico. Bom, José não liga, né? Aliás, acho muito interessante, né, que ela possa se interessar aqui pelas coisas brasileiras. Ele marca de se informar um pouco melhor, ele não é entendido exatamente inteirado do assunto, né? Mas ele marca para daqui a alguns dias poder realmente levá-la até o local. Mas antes disso, né, que eles vão fazer, né? Qual outra diversão que eles possam se entreter, né? Bom, eles vão transar, coisa bonita. Aquela amiga, né? Amizade colorida, enfim. O que importa é que temos aqui este pequeno interesse cultural, mistura entre povos. Que história curiosa, né? Mas eu não vou dar nenhum outro detalhe dessa história, aliás, super curtinha, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto esquisito, vai. Minha avaliação do texto. Bom, eu considerar que esse conto aqui é esquisito, talvez seja um eufemismo. Na verdade, eu posso dizer que esse conto aqui é muito fraco. Vocês lembram, né? Na semana passada, o conto Diarreia, eu já considerei um dos mais fraquinhos aqui dessa coletânea Carne Crua, do Rubem Fonseca. Aliás, o escritor, se a gente for fazer um conjunto dessas primeiras histórias, já chegamos na casa das 10 primeiras, a gente pode considerar que a maioria das histórias, elas não apresentam lá muito conteúdo. Na verdade, a gente pode dizer que as histórias, elas não têm uma densidade que faça com que a gente se identifique com elas. No máximo, a gente pode achar uma ou outra um pouquinho engraçada e uma ou outra um pouco mais, colocar entre aspas, forte, que causa algum impacto pela agressividade que ele oferece nas coisas que acontecem no desenvolvimento da narrativa. Mas não passa disso, não dá para dizer que são grandes textos, daqueles inesquecíveis, e a gente nunca mais vai deixar de ter em mente pequenos fragmentos que realmente acabam nos impressionando bastante. Eu confesso que, por exemplo, nem mesmo de diarreia que eu falei mal na semana passada, eu não consigo agora pensar nenhum momento da história. Eu não sei dizer do que se tratava desse conto que eu não gostei e considerei um dos piores. E tem aquela coisa sempre muito característica quando a gente lê uma batelada de contos dentro de uma coletânea. Às vezes a gente nunca se esquece dos melhores contos ali presentes e também dos piores, porque causam um trauma às vezes na mesma intensidade. Algo bastante curioso. No caso aqui, eu realmente não lembro de diarreia, também não lembro de outras histórias que a gente já viu aqui no comecinho deste livro. E essa aqui de hoje, com certeza, é fácil afirmar que eu não vou me lembrar dela daqui 2 minutos. É nem amanhã. Sinceramente, eu vou esquecer isso aqui antes de acabar o dia, com certeza. Pois é algo muito fraquinho. Como eu disse, a história aqui desse protagonista, o José, ok, interessante, você tem até uma certa curiosidade, puxa, por que ele não quer se revelar aqui com seu verdadeiro nome, mas quer contar uma história que de fato aconteceu? Bom, no fundo, tudo aqui a gente pode considerar como um caso de uma memória a ser registrada. Mas, no fundo, a peripécia que acontece aqui durante a aventura de Maria lá no terreiro de Macumba, com certeza é pouco.
Realmente não dá para considerar que temos algo muito interessante a ser destacado aqui na narrativa do Rubem Fonseca. É daqueles textos que você se pergunta por que ele existe, qual a intenção de fato. Quando a gente chega ao final aqui desse conto, nada é muito marcante. Bom, tem uma pequena reviravolta ao final que você pode até considerar interessantezinha, mas não passa de um Realmente não há densidade aqui nos contos de carne crua, com certeza não. Bom, ao final eu já estava quase atribuindo a mesma nota super fraca que eu dei para o conto da semana passada. Bizarra nota, né? Realmente está quase no mesmo nível, mas depois fiquei pensando, bom, quem sabe se a gente pensar um pouquinho, e sempre lembrando, eu já fiz isso de pensar um pouquinho para tentar salvar o jogo desde o primeiro conto. Pois vocês lembram, né, que eu forcei um pouquinho a barra lá para a primeira história de tentar atribuir algum valor para ela, porque elas, por elas, realmente já era uma história completamente fraca, não acrescentava nada. Mas eu considerei naquelas de sempre achar que todo autor ele gosta de apresentar uma boa primeira história para abrir uma coletânea, para marcar o leitor, e ele queria acompanhar justamente a seguinte. Se ele oferece uma história super fraca, sem valor algum, com certeza ele não vai querer continuar a leitura do livro. Então eu disse para mim mesmo, não, essa história aqui que é fraca deve ter alguma boa sacada do Rubem Fonseca. Bom, eu inventei alguma coisa para mim mesmo lá na resenha inicial aqui. Vou deixar o link para você dar uma conferida do que eu falei a respeito lá da primeira história. Bom, enfim, aqui eu precisei também atribuir algum valor forçadamente. Basicamente, eu acho que sim. Depois que eu fiz a marcação ali nos meus apontamentos, que a história só valia ou 1,5 ou 2,5 asteriscos, eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa interessante por aqui. Bom, na verdade, esse narrador aqui, ele já tem uma questão interessante. A gente percebe que o narrador, ele meio que se vende como uma pessoa que também não é o próprio Rubem Fonseca. Nessa coisa de tentar esconder o seu nome, dizendo que é José. Bom, ele podia ser também o Rubem, podia ser o Rubem Fonseca de fato. Mas dá para considerar que talvez tenhamos uma persona aqui narrativa desde aquela primeira história. E por isso todos esses contos que tendem a ser um pouquinho fracos, mas eles têm uma certa unidade nessa justamente fraqueza, pode ser porque o narrador é um personagem criado por Rubem Fonseca, que pela primeira vez aqui na 10ª história, talvez ele esteja se revelando. Quem sabe ele se revela mais nos próximos contos. Mas, claro, eu estou forçando a barra, estou tentando atribuir um valor aqui para esse narrador que também é esquisito desde o primeiro conto. Ok, pode ser que seja isso. Essa persona narrativa tem uma identidade que não é José e justifica toda essa maneira esquisita, fraquinha de narrar todas as histórias já apresentadas. E daí, né? Será que todas as outras histórias também eram verídicas, como esse narrador aqui gosta de frisar em vários momentos aqui deste pequeno conto? Pode ser que sim, e todas, vamos lembrar também, na maioria das vezes tem a temática dos pombinhos, dos casais que vão se formando. No caso aqui também, né? José e Maria acabam, claro, se relacionando intimamente, portanto, são um casal também. E vem daí, claro, que a surpresa ao final pode chocar um pouco. Aliás, uma coisa curiosa também que a gente pode perceber, que na verdade um jeito também do narrador de sempre focar em descrições detalhadas do tema da vez, a gente percebe que na abertura aqui do texto, lembrando, né, eu não li o primeiro parágrafo justamente porque ele era muito descritivo a respeito do nome Maria. O narrador diz pra gente que Maria é um dos nomes mais comuns na humanidade, né? Todos os países, ou vários países em várias línguas, têm a sua versão de Maria. Então ele faz uma listagem enorme como se chama Maria em outras línguas, em outros países. Aquela coisa bem meticulosa que a gente já viu isso em vários dos contos aqui presentes. Se não me engano, acho que só teve um conto onde o narrador não fez uso disso. Uma coisa quase enciclopédica. Nos entochar informação o tempo todo, quando de fato acaba não agregando muito valor, mas parece uma encheção de linguiça ou gastar tempo para poder o texto final ficar um pouquinho mais extenso. Basicamente isso. Mas é curioso que esse narrador aqui, aquele que não é José, diz pra gente que
ele é um perfeccionista. Em termos de ser um exibicionista, ele diz que não é daquele tipo que mostra as partes sexuais. Bom, é curioso, realmente. O narrador ele é um exibicionista de saber informações, ou seja, é um sujeito aculturado. Ele sabe dizer várias coisas a respeito de algum assunto, praticamente como se fosse uma enciclopédia ambulante. E aí, de novo, a gente começa a entender o que aconteceu nos narradores anteriores dos primeiros contos aqui do livro. Aquele excesso, então, de informação colocada, registrada, é a figura também desse narrador aí. Pode ser que sim. E outra coisa também que vale destacar, que tem uma certa constância, já apareceu acho que em 3 ou 4 contos, é que a gente percebe que esse narrador, ele não gosta de mulheres gordas. Desde o primeiro, aliás, já tinha esse motivo apontado e apareceu aqui o acolá, às vezes bem sutilmente, e aqui ganha um destaque ainda maior. Ou seja, dá para afirmar que esse narrador aqui talvez tenha sim pequenas 3 boas características, que foram todas essas que eu acabei listando agora. Bom, o que vale então é que, no final das contas, quando eu tentei forçar, atribuir um valor aqui a esse conto, realmente melhorou bastante. Quer dizer, não muito. Na verdade, só subiu uma nota e meia a mais e ficou por aí. No fundo, o texto não deixa de continuar sendo fraco. Talvez, no final da leitura de todo o livro, juntando todos os textos, a gente possa dizer que sim, a figura do narrador está presente e ele agrega valor a todas as histórias separadas. Isso, claro, é uma hipótese minha e, na verdade, é uma torcida para mais ou menos também começar a salvar essa coletânea. Daqui a pouco a gente chega na metade do livro e a gente fica com aquela sensação, tipo, só teve uma ou 2 histórias que realmente valeram a pena de serem lidas, embora elas também, eu não lembro de mais nada. Ou seja, daquele tipo de coletânea onde a gente passa por toda essa aventura de leitura e não fica marcado por nada. É algo muito fraco para um escritor tão bem conhecido aqui da nossa literatura como um grande contista. Enfim, problemas e problemas por enquanto. Bom, a respeito do desfecho da história, tem a ver com algumas questões que eu já apresentei desses 3 motivos que a gente pode analisar como um narrador que tem uma certa personalidade. Claro que eu não vou detalhar para vocês, mas quando chegar lá no final da história vocês vão perceber, pode ser que seja isso que a gente tenha que prestar atenção. Então, uma coisa de se dizer sobre o título da história, Feitiço Brasileiro, tem a ver com as questões religiosas que são discutidas aqui nesse texto? Eu acho que não. Aliás, eu não comentei disso até agora, né? Só falei, claro, que ela estava interessada em ver alguma coisa de macumba. E embora o texto foque bastante nisso, eu acho que na verdade isso é apenas um enfeite. Não é isso que o narrador, ou muito menos o Rubem Fonseca, quer discutir com a gente. Ele quer, na verdade, mostrar, dar uma pequena variação a mais do que já tinha mostrado antes, dessas coisas que eu comentei para você, desse narrador, desta versão dele para mulheres gordas, talvez também do seu perfeccionismo ou exibicionismo, como ele prefere nominar. Sendo o resto então apenas realmente algo decorativo. Enfim, para Feitiço Brasileiro, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo 3 asteriscos. Pois é, né? No começo eu queria atribuir apenas 1,5, que foi a nota para a diarreia da semana passada. Diarreia é o título da história, né? E depois que subir para 2,5, mas vamos ficar com 3. Porque eu atribuí um valor tentando achar alguma coisa nas entrelinhas. Posso estar muito enganado com tudo isso que eu falei aqui, e também posso estar me auto-enganando esse tempo todo e o texto simplesmente ser apenas ruim. Enfim. Agora só é esperar então o próximo texto lá na semana que vem. E já contar que amanhã, opa, peguei o livro errado, né? Teremos mais uma história de clássicos do conto russo. Aí sim, indo para uma viagem mais talvez complexa, fugindo um pouco da simplicidade aqui que Rubem Fonseca fica oferecendo pra gente. Também é isso, né? Ele também oferece textos curtos, simplistas, de propósito também. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!